Olá para você que nos acompanha. Com o decreto da quarentena em razão da pandemia pela Covid-19, muitas micro e pequenas empresas estão com dificuldade para manter as atividades. E esse é o tema da nossa edição aqui do Boletim Unesp Notícias, e eu conto com a participação da professora do curso de Relações Públicas da Unesp, Maria Eugênia Porém, e também do consultor do SEBRAE, Clemilton Baceto. Muito obrigada por vocês terem aceitado o convite de participar dessa conversa. Eu é que agradeço estar aqui com vocês, da TV Unesp, que eu tenho muito carinho, e com o Baceto também, que é o meu companheirão aí de bastante tempo, né? A gente tem algumas parcerias de muito sucesso. Obrigado pelo convite, Leila, o pessoal da Unesp. Olá de novamente, né, professora Magê? Prazer estar aqui com vocês nesse dia, né? Para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de falar sobre um projeto que ele é especificamente voltado, né, para os pequenos negócios, que é o projeto dos agentes locais de inovação, que desde 2010 ele tem abrangência nacional. Então, Baceto, eu gostaria que você começasse falando, né, como que é a atuação desses agentes locais? Bom, esse é um programa que, não por ser o gestor dele desde o início, né, mas ele é a menina dos olhos aqui do nosso escritório do SEBRAE. Ele tem abrangência nacional, acho que é o maior, acho não, é o maior programa extensionista do mundo, né, onde os agentes visitam os empresários de forma gratuita. E o principal objetivo é buscar, junto com esse empresário, empreendedor, formas de compreender como ajudar ou resolver problemas dos clientes através da inovação. E o grande benefício desse programa é que ele simplifica, né, o conceito de inovação, que na maioria das empresas esse conceito ele é um pouco distante, porque geralmente as pessoas relacionam com algo tecnológico, complexo ou até caro. E, na verdade, o que levamos para o empresário é um método para construir soluções com criatividade para o seu negócio. Então, ele tem 10 encontros com ferramentas específicas, uma metodologia que vai ajudar o empresário, junto com ele, o agente, a criar um modelo de inovação para o negócio, adaptando a realidade do negócio e dos seus clientes também. Ou seja, é um projeto bastante prático, que leva esses micro e pequenos empresários à ação. É 100% prático, Leire. E o legal é que é uma construção conjunta ali, não só com o empresário, mas com os seus colaboradores, com os seus parceiros, com os seus clientes, e de fato entender quais são as necessidades e trazer benefícios ali para o negócio e para os clientes. E, Magê, você também atua nesse projeto, né, aproximadamente há 4 anos, como orientadora, né, desses agentes locais de inovação, na realização de artigos científicos, de estudos de caso, aqui na região de Bauru, mas também em outras regiões do estado, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho de como que é a sua atuação nesse projeto, qual que é seu papel junto a esses agentes locais. Ah, tá. É um prazer falar do projeto Ali, viu? Porque eu sou realmente assim, eu sou muito fã desse projeto, acho que é um projeto que ele dá voz, ele traz o micro e pequeno empresário para ele coloca o micro e pequeno empresário na pauta da cidade, da região, né? Eu, como pesquisadora, uma das coisas que eu pesquiso é a micro e pequena empresa, né? Eu pesquiso inovação, pesquiso empreendedorismo, né? Dentro da minha área de comunicação, obviamente, e eu pesquiso essa micro e pequena empresa também como um grande aporte para o desenvolvimento local, para o desenvolvimento das cidades, né? Então, o que o Ali faz? Ele resgata aquilo que nós falamos muito nas minhas pesquisas, né? Porque olha só o que aparece, né, nas minhas pesquisas, que essas micro e pequenas empresas, elas são vistas como ilustres desconhecidas.
Elas pouco aparecem no nosso dia a dia, porque a capilaridade delas é tamanha, elas representam 99% das empresas brasileiras, né? Então, elas, por fazer parte do nosso cotidiano, normalmente elas passam realmente despercebidas, e a gente deixa de pensar o quanto elas contribuem para o desenvolvimento dos bairros, para o desenvolvimento das cidades, não só economicamente, mas socialmente, culturalmente, porque ela gera outras riquezas que não só a riqueza econômica, né? Ela gera sociabilidade, ela gera solidariedade. Então, assim, nós precisaríamos resgatar, mas eu acho que o Ali, ele contribui para esse resgate, para trazer realmente a importância dessas micro e pequenas empresas. O Ali, ele é um projeto do Sebrae em parceria com o CNPq. Então, são bolsistas do CNPq que atuam em projetos que a gente chama de projetos extensionistas, né? Esses ALIs, eles são egressos do ensino superior, que são bolsistas. Então, eu sou uma contratada, vamos dizer assim, uma bolsista do CNPq, que, por ser também um projeto que inclui pesquisa, eu atuo orientando esses ALIs no levantamento de pesquisas, transformando essas pesquisas em artigos científicos, em estudos de caso. E eu também tenho que produzir 2 artigos, né? Eu estou no meu segundo artigo, que inclusive eu vou falar sobre a pandemia, aproveitando que a gente tem que contribuir para poder, vamos dizer, desanuviar essa onda de caos, né? Então, eu vou falar sobre isso. Então, há uma contribuição para além do aspecto da prática empreendedora, inovativa nessas micro e pequenas empresas, há uma contribuição em pesquisa também que é importante a gente relatar, né? E é nesse ponto que o conceito de inovação é trabalhado? Também. O conceito de inovação, como o Baceto falou, também é uma outra contribuição do projeto Ali. Porque o que a gente percebe em termos de pesquisa científica é que a inovação ela é muito glamourizada, né? Ela tem um aspecto muito ligado à tecnologia, que é importante para o Brasil, sem dúvida, mas se fecha muito nisso. A importância da inovação tecnológica. Para o pequeno pro micro e pequeno empresário, até para os MEIs, a inovação, às vezes, está numa mudança comportamental dele, está em pequenos detalhes, que, como eu digo, acaba não sendo relevante para grandes pautas. Né? Eu tenho uma ex-orientanda de mestrado que apresentou ano passado a pesquisa dela, ela fez a partir da representatividade das micro e pequenas empresas na mídia local. Embora tenha sido um estudo de caso de uma mídia, o que nós percebemos? A pauta do jornal é uma pauta nacional em termos econômicos, que invisibiliza a micro e pequena empresa, e invisibiliza com isso também a importância que ela traz para o desenvolvimento regional. Então, essa condição do projeto Ali, né, também é uma outra contribuição de permitir que a micro e pequena empresa entenda e reconheça que ela também faz inovação, né? Às vezes em pequenas melhorias, em pequenas mudanças, às vezes, do próprio comportamento. É importante dizer uma questão aqui para quem está assistindo, que a micro e pequena empresa é muita coisa. Então, a gente não consegue colocar todas as micro e pequenas empresas dentro de uma mesma classificação. Então, você tem tipos de micro e pequenas empresas diferentes, elas são muito heterogêneas, o que implica num esforço maior e numa maior complexidade para entender esse universo. Porque uma coisa é eu falar, por exemplo, de micro e pequenas empresas que têm, de certa maneira, alguns processos sistematizados, né? Outra coisa é eu falar daquele pequeno empreendedor que está lá no bairro, na periferia, vendendo bolo, né? Eu sempre brinco com os meus alunos, né? Vendendo almoço para comer a janta, né? Então, assim, quem são esses micro e pequenos empreendedores? A gente tem muita pesquisa ainda para fazer para dar voz às diferentes vozes que representam essa heterogeneidade. Com
considerando que, no seu conjunto, eles representam quase 30% do produto interno bruto do Brasil, são os grandes geradores de emprego e renda no Brasil. Em 2017, para vocês terem ideia, eles representaram quase 66% dos empregos do comércio e 48% nos serviços. Então, assim, é importante a gente destacar que, em momentos como esses de pandemia, em que esses empreendimentos estão fechados, aquilo que a gente defende, né, que ele é o grande colchão amortecedor de crises econômicas, nesse momento nós não podemos contar com isso também, porque eles estão fechados. Então, o que significa? Numa crise econômica, vamos dizer, normal, se é que essa palavra existe, né, em termos de crise, as grandes empresas que possivelmente demitem seus funcionários, esses funcionários normalmente são absorvidos pelas pequenas empresas. Então, é o que a gente chama de colchão amortecedor de crise. Ou elas não demitem, porque essas crises normalmente atingem as grandes, enfim, as médias. Num caso como esse específico da pandemia, nós não podemos contar nem com as micro e pequenas empresas. Então, nós estamos numa situação realmente de voltar nossa atenção para essas empresas, que representam hoje, que em 2019 representou quase 14 milhões de novas vagas em empregos formais. Contribuindo com essa questão que a professora Magé colocou, é que geralmente a gestão da micro e pequena empresa é feita pelo próprio empresário, só ele, a família e muitas vezes um ou dois funcionários. Então, é muito mais fácil o surgimento de novas micro e pequenas empresas do que uma grande empresa numa cidade. E aí a dificuldade também de trazer o tema inovação por conta de ser mais uma atividade, mais uma responsabilidade, digamos assim, para o empresário. Entre todas as ações que ele tem que tomar, todas as decisões que ele tem que tomar no seu dia a dia, ele tem que se dedicar, logicamente, a conhecer o seu próprio negócio, conhecer o seu público, saber administrar seu negócio e também inovar, cada vez mais por conta dessa competitividade, por conta das intempéries, por conta de tudo que está acontecendo também. Então, é mais um motivo para ele respirar fundo e buscar soluções. E aí o Ali vem nesse sentido, para dar esse suporte, né? Que balanço que você faz, Daceto, da atuação do programa aqui na nossa cidade? Então, aqui na região de Bauru, nós estamos com a terceira edição em funcionamento, né, em atendimento aos clientes. E são mais de 2.500 empresas que já passaram pelo programa. Nessa fase, que ele trabalha mais essencialmente a inovação com ferramentas, com a construção coletiva, nós estamos atendendo 240 empresas, que encerra agora no mês de julho, né? E são muitas histórias que a gente tem de sucesso para contar, né? Muitas coisas interessantes que aconteceram com as empresas. Tem empresas que multiplicaram por 3 o seu faturamento, tem empresas que dobraram o número de clientes, que conseguiram ter mais eficiência produtiva, talvez ele não tenha conseguido lançar um novo produto, que também é considerada inovação, né? Mas ela conseguiu ser mais produtiva, ter menos gasto, conseguiu ser mais eficiente, que conseguiu reduzir seus custos, principalmente, né? Então, essa metodologia do programa, ela traz excelentes resultados para o empreendedor, porque faz ele ter essa reflexão, né? Respirar, conhecer mais o seu negócio, como eu havia falado, né? E mais do que nunca, esse momento é importante para estar atento às necessidades dos clientes, porque elas alteraram. Se elas já mudavam, né? Antes da pandemia, antes dessa situação que estamos enfrentando, hoje, mais do que nunca, ele precisa estar atento e buscar novas soluções, novos meios para oferecer soluções inovadoras ou experiências inovadoras para os seus clientes. E o Ali ajuda muito nisso, né? Já vou, então, aproveitar para te perguntar, né? Nesse novo cenário, já dá para perceber comportamentos e características dessas micro e pequenas empresas aqui na nossa cidade? Como elas se reconfiguraram, como elas se readaptaram, seja a partir do tipo de serviço que elas oferecem,
seja a partir da forma como elas reformularam esses serviços? Já dá para traçar algumas características do comportamento diante da pandemia? Sim, olha, ele tem algumas histórias interessantes, né? Na semana que antecedeu o anúncio para o isolamento, as notícias já haviam afetado o faturamento, o movimento do comércio em muitas empresas. Para ilustrar, né, o Sebrae ele entrou em home office no dia 17 de março. E no dia 16 eu estava fazendo diagnóstico com algumas empresas do programa Ali para um projeto de melhoria de gestão com eles. E nessa consultoria, que é um cliente do ramo de restaurantes, ele havia demonstrado uma preocupação com a queda de mais de 80% do seu faturamento no final de semana anterior ao isolamento, mas com aquela sensação, com as notícias, com todo o movimento que já havia causado. Ou seja, né, na semana anterior do isolamento, então, a situação é muito crítica. Ela foi projetada como muito crítica, porque antes do próprio isolamento já tinha caído 80%, o que vai acontecer daqui para frente, né? E ainda que esse segmento, o restaurante, é considerado essencial, que ele pode, mesmo atendendo delivery, né, ou vendendo no próprio balcão, continuar o seu atendimento. Mas em muitos casos, essa empresa começou a trabalhar com o modelo de entrega e aprender a trabalhar com o modelo de entrega, né? Porque 90% é o atendimento ali no balcão, o serviço no seu salão. Em muitos casos, a empresa simplesmente parou. Vou esperar o que vai acontecer, vou aguardar uma solução milagrosa ou, como em muitos casos aconteceu, muitos aguardavam, até daqui 15 dias volta, ou daqui 10 dias volta, e sempre havia uma prorrogação. Então, essa mudança foi muito drástica para muitos, né? E não conseguiram se adaptar. Daí a importância, né, de conhecer o seu público, buscar os novos meios em situações como essa, né? Em outros casos, empresários que não enxergaram alternativa remodelaram o seu negócio e até conseguiram se sobressair, né, no isolamento. Conseguiram um destaque. Porque onde você consegue enxergar algo diferente, uma solução que traga até um conforto para o seu cliente também, você acaba se destacando. E, professora, como você enxerga esse cenário? Como que ele reflete, a partir das pesquisas que você desenvolve, a forma como essas empresas já vinham se estruturando? Dá para a gente fazer uma análise nesse sentido? Eu acho que a gente tem que ter cautela na hora de olhar para, como eu falei, para as micro e pequenas empresas em função da heterogeneidade delas, né? Que é importante a gente falar que muitas pequenas empresas, o fato de migrarem para o digital já significa para a gente um aspecto inovativo aí, né? Então, assim, só delas mudarem esse comportamento, né, e começarem a entender que operar no meio digital existem vários aprendizados aí que o processo precisa ensinar, né? Já é uma questão importante que a gente tem que trazer. Eu acho que isso é uma situação que vai ser muito considerada no futuro, sabe? Essa questão do digital realmente, né? Dessa busca de formas de novas operações, né? Porque se a gente for pensar assim, como que o que o Baceta acabou de falar de um serviço de restaurante, como que ele opera de forma mínima no delivery? Hoje, para a gente que está fora desse universo, muitas vezes, isso parece óbvio que ele teria que já está operando há muito tempo e de maneira, vamos dizer, tem expertise, inclusive, no delivery. Para o micro e pequeno empresário, como eu falei, às vezes, enxergar isso é muito difícil. Ele tem várias barreiras comportamentais, situacionais, de própria formação, né? Se a gente considerar que muitos empreendedores acabam se tornando empreendedores muito mais por necessidade do que por oportunidade, a gente já começa a enxergar as barreiras
que essa questão pode se transformar no dia a dia desses empresários. Então, assim, é difícil a gente pensar que é uma situação realmente inédita, não dá para comparar qualquer outra crise que nós já vivemos, porque foram crises muito baseadas na questão econômica, e hoje nós não estamos vivendo uma crise exclusivamente econômica, é uma crise existencial também, uma crise emocional, e a gente não sabe lidar com isso, muito menos o empresário, muito menos quem está no mundo dos negócios. Eu falo, a escola dos negócios não ensina isso para as pessoas, né? Essa humanização das relações, ela acaba aparecendo muito agora, porque nós estamos vivendo uma crise sem precedentes, que isso é muito complexa. Então, traçar possibilidades fica um pouco difícil, mas eu acho que uma das coisas que pode realmente, um indicativo é essa questão do digital, e aí eu acho, sim, que as escolas, por exemplo, as universidades, elas vão ter que se preparar para isso, né? Elas vão ter que se preparar, assim, como que você prepara, por exemplo, um profissional para trabalhar exclusivamente no home office? Como que você prepara as empresas para gestar o home office? Porque eu estou ouvindo casos assim aterrorizantes do que algumas empresas vêm fazendo em relação ao trato com o home office, né? Por quê? Porque a gente vem com uma ideia de um paradigma muito industrial, muito do controle, e agora a fluidez do home office, do digital, não permite isso. Então, assim, o pós-pandemia também vai ser um momento de muitas mudanças, de muito aprendizado em relação às profissões, em relação às empresas. Eu fico agora pensando nas pequenas empresas, no sentido de que elas já têm um índice de mortalidade em situação normal muito alto. Como que eu acho que a gente vai ter um tempo aí de estatísticas muito ruins em relação a isso, mas nós temos que perseverar e buscar formas, né, de fazer essa superação. Os cases de sucesso são importantes, mas também olhar um pouco para as realidades daquelas pequenas empresas mais periféricas, mais marginalizadas, né, que também, de certa maneira, a informalidade também, e aquela que normalmente não aparece, também é importante. Eu acho que o governo, né, neste momento, ele teria que estar fazendo esse papel realmente de Estado, né, ter um projeto realmente de sustentabilidade para essas empresas. E quando eu falo governo, eu não estou falando só federal, porque se você for olhar o governo municipal, por exemplo, era o momento dele estar agindo sobre essas empresas. Por quê? Porque são essas empresas que garantem a arrecadação de impostos que vai reverberar em saúde, em benefícios para a própria cidade. Não é as grandes magazines que têm seus polos em São Paulo ou em outros estados. Essa arrecadação não gera tanta coisa para a cidade. O que gera para a cidade é a pequena empresa, o que gera para o bairro, o que faz o dinheiro girar no próprio bairro é a pequena empresa. Então, assim, o que eu vejo é assim, se nós não tivermos hoje uma atuação puxada pelo Estado que eu digo nação, em termos de projeto de Estado, né? Em projeto de nação, o que é a nação pós-pandemia? E que leve também em consideração a importância, e que a gente tem que ser muito solidário com as pequenas empresas, especialmente essas mais marginais. Eu acho que a gente vai ter um futuro bem complicado de retomada aí. Porque não basta, o Sebrae faz um trabalho extraordinário, mas ele é né? O braço dele vai até um momento, o Ali vai até um ponto, né? Eu acho que precisa, e a sociedade, ela precisaria de uma mudança de perspectiva em relação ao pequeno negócio. Deixar seu dinheiro no bairro, favorecer o pequeno negócio. Se vai comprar um presente, se vai comprar, enfim, a sua verdura, o seu legume, enfim, tenta deixar o dinheiro no bairro. Acho que esse é o momento da gente se atentar para a valorização desses negócios. Você concorda, Baceto, com a professora?
Sim, sem dúvida. É um momento de reflexão, né? E ele buscar o que melhor se adapta ao seu momento também, né? É lógico que essa ansiedade, ela provoca também uma série de emoções ali no empresário, e ele quer reagir, ele quer buscar, e ele tem que perceber a sua melhor alternativa para o seu negócio também, né? E o Sebrae ele fez algumas parcerias, por exemplo, a Magalu, que ela tem o seu marketplace e oferece, então, com essa parceria com o Sebrae, com o custo zero para entrada, para adesão ali da sua empresa, e só vai pagar um percentual sobre o que ele vende. É muito diferente do que ela costuma fazer normalmente. Ela cobra um percentual bem mais alto, 15%, 18%. E está em torno de 3% ali o percentual que ela cobra, e só é cobrado na efetivação do negócio. Então, são formas que o Sebrae trouxe para tentar oferecer novos meios para o empresário interagir nesse momento. Mas é importante essa reflexão que a professora Magé fez, né, de perseverar também. O momento é difícil, apesar de todas as funções que o empresário tem, ele tem que ter mais essa dedicação e buscar alternativas, porque movimento é vida. Ficar parado não vai resolver, ficar reclamando não vai resolver. Tem que pedir ajuda, principalmente nesse momento. Ações que vão muito além do crédito, né? De uma ajuda financeira nesse momento. A gente vê que até isso está sendo complicado, porque o governo lançou algumas iniciativas, mas elas não chegam a todos esses micro e pequenos negócios, né? Então, atrasando esse dinheiro também tem uma série de complicações, mas não é só uma questão financeira também, né? Diante de tudo que vocês disseram. Só queria complementar, falar daquilo que, né, do local onde, no meu lugar de fala, que é a universidade, né? Eu vou chamar atenção aqui para as instituições de ensino superior, de prepararem seu alunado também para atuação nas pequenas empresas. Eu percebo é uma percepção, vamos dizer, empírica do dia a dia, mas que o aluno ele quer se formar e quer ir para uma multinacional. É uma contribuição do ensino superior também preparar esse aluno para atuar nos pequenos negócios. Quando a gente fala em empreendedorismo, né, na universidade, eu acho que o empreendedorismo começa aí, em a gente mostrar a importância social que a universidade tem e criar projetos e incentivar os nossos alunos a realizar projetos de extensão para essas pequenas empresas, que, como eu disse, elas são muitas, e existe uma grande parcela dessas pequenas empresas que são extremamente marginalizadas. Eu acho que o Ali, ele traz essa reflexão para a gente também, porque ele tem, nesses 2.000, né, Baceto? 2.000 e poucos empresas, 2.500 empresas, nós temos uma diversidade de empresas que vai desde aquelas que já têm, de certa maneira, um certo preparo das suas operações, como aquelas que, enfim, que faz conta, que tem as suas despesas num pedaço de Papel de pão. No papel de pão. E nós temos muito essa realidade no Brasil ainda. Nós temos muito essa precariedade em relação aos pequenos negócios, e que nós precisamos assumir o nosso papel social, de cidadão, de ajudar, né? E eu acho que tem uma outra questão também que aí já é mais utópica. Eu gostaria muito que a sociedade ela começasse a pensar em ganhar menos dinheiro. Aí é como uma viagem de professora, né? Porque eu acho também que nós precisamos mudar essa mentalidade de como a gente ganha dinheiro, sabe? O empresário mudar essa mentalidade de como ele ganha o dinheiro. Esse ganha-ganha precisaria acabar, né? A gente precisaria pensar em formas, e aí começa a partir de um plano nacional mesmo, né?
de impostos que são extremamente altos, nós temos o custo Brasil aí, que é um horror, né? Então, a gente precisaria de um plano nacional de mudança de prática empresarial, que vai desde a forma como eles pagam os seus impostos, que é um absurdo, até no seu dia a dia, no cotidiano, na forma como eles pagam seus funcionários, na forma como eles pensam em ganhar dinheiro, e também a sociedade na forma como ela pensa em gastar esse dinheiro. Eu acho que isso é importante nesse momento. Para a gente ir caminhando para um encerramento, eu gostaria que vocês analisassem, né, esse cenário para os próximos meses e para o pós-pandemia. Que desafios ainda esses micro e pequenos negócios vão enfrentar daqui para frente? Como vocês analisam a atuação deles e o impacto, principalmente aqui para a nossa cidade, da não sustentação desses negócios, né? Por que é preciso impulsioná-los e garantir a sustentação deles? Se não tiver uma ação forte do governo, né, não basta só políticas de extensão, não basta só acesso a crédito, não basta só redução de burocracia, flexibilização de regras, porque elas não chegam a todos, ok? Como eu falei, assim, nós carecemos, e aí é onde eu acho que a universidade, a pesquisa científica pode ajudar muito, nós carecemos de estudo para olhar para a heterogeneidade dessas pequenas empresas, né? Para olhar nas características, existem características de particulares, de maneira geral, nós sabemos que a micro e pequena empresa ela carece de um projeto de gestão próprio para ela, de um projeto realmente de gestão sustentável, e isso não é por causa da pandemia, isso já vinha. Se agrava agora porque a pandemia está agravando tudo que nós entendemos por mundo, né? Inclusive no mundo empresarial. Então, eu vejo assim, um futuro, não sei se eu vou conseguir ser otimista, mas eu acho assim, o pequeno empresário não vai conseguir sozinho, ponto. Não adianta. Ele já não conseguia antes. Isso é ilusão, essa narrativa da gente falar do grande herói que é o empresário. Né? Ele é uma pessoa que precisa de ajuda do governo, que ele precisa de ajuda da sociedade. Ele precisa de ajuda dos setores sociais. Só que alguém precisa puxar essa fila. Na minha opinião, é o governo. Quer dizer, precisa de um projeto. Se isso não existir, realmente, pensando nas diferentes formas de ser empresário no Brasil, ser pequeno empresário no Brasil, dada a informalidade, como vem crescendo, o que significa isso? Alguma coisa está errada. Né? Então, eu acho que precisa incentivar projetos como esse do Sebrae, precisa investir mais dinheiro, né? O governo precisa entender que ele precisa realmente fortalecer projetos. Eu não estou falando só a instituição Sebrae, mas, em particular, alguns projetos que realmente têm significado na vida desse pequeno empresário, como o Ali, por exemplo, né, que é extraordinário e vem trazendo aí resultados importantes, interessantes. E também, assim, a gente precisa criar um sistema de aprendizado. Não sei como, mas a gente precisa... eu sei que é tudo muito difícil, mas a gente precisa aprender com isso no sentido de mudar a nossa mentalidade, como cidadão, como ser nesse mundo. O que significa eu estar nesse mundo pós-pandemia? Significa realmente eu abrir mão de muitos desejos, muitas coisas na nossa vida em função do coletivo. E isso cabe a mim, que sou uma consumidora normal, e cabe ao empresário. Né? Cabe ao empresário também pensar em formas diferentes de ganhar dinheiro, sem considerar que a gente precisa fazer, que a riqueza que a gente tem que gerar a partir do pós-pandemia tem que ser uma riqueza para o coletivo. Não dá para ser exclusivamente uma riqueza pessoal, para a sua família e para si próprio. Tem que ser uma riqueza coletiva. Como fazer isso, minha cara? Não sei.
A gente só tem alguns indicativos, a gente é muito limitado, né? É tudo muito... Nosso nível de conhecimento sobre as coisas, hoje, mais do que nunca, está nos mostrando isso, é muito curto. Eu acho que nós temos... A primeira coisa, eu me coloco como, na minha posição de pesquisadora, eu estou escrevendo meu artigo do ARE sobre a pandemia, estou incentivando meus alunos de TCC a escreverem sobre a pandemia, estou mudando alguns projetos de mestrado e doutorado dos meus orientandos para escrever sobre a pandemia, porque eu acho que cada um tem que fazer, dentro daquilo que age, daquilo que pode agir, fazer alguma coisa para poder entender todo esse universo que nós estamos chamando hoje de uma nova normalidade, né? Que nós temos que estudar ela, inclusive. Eu só queria reforçar um ponto que a Leire até chegou a comentar, né, da dificuldade de chegar às linhas de crédito, financiamento, e que a professora Magé acabou falando dos auxílios também, que o governo tem que oferecer, que as entidades, enfim, né? O que nós vimos foi um esforço grande, mas não efetivo na sua plenitude, né? O governo liberando aquele auxílio emergencial e as imagens que nós víamos das pessoas com filas de quarteirão para conseguir aquele crédito e muitas vezes não ser qualificado ou está aguardando ainda a primeira parcela e vai liberar a segunda, mas nem recebeu a primeira. E junto com isso veio o auxílio para as empresas também, que em muitos casos não chega realmente, porque muitas vezes também o empresário não tem informações da empresa. Muitas vezes ele nem sabe para que ele vai usar o dinheiro. Ele quer o dinheiro, mas quanto ele quer? Para que ele quer? O banco quer ter essa segurança também. Apesar de tudo, né, que tem que ser feito, lógico, para ajudar a empresa, ele tem que conhecer mais do que nunca o seu negócio. Ele tem que ter essas informações, mesmo que em papel de pão, como a gente havia falado, ele tem que ter os números, ele tem que saber quanto que ele tem para receber. E mesmo numa situação dessa, é importante ele ter essas informações e refletir para poder renegociar com seus fornecedores. Qual é o meu principal fornecedor? O que é importante eu negociar com ele? Até onde eu posso chegar? O que eu vou oferecer? Mas ele se planejar até, conhecer e saber até quem está devendo para ele, quem ele pode cobrar, como que ele pode fazer para receber. Então, ter essas informações, mais do que nunca, é importante. E buscar parcerias também, né? No sentido de pedir ajuda, de fazer junto, de cooperar, de colaborar, para conseguir superar esse momento difícil que é para todos, né? Agora, uma coisa importante, né? O pós-pandemia. Essa é um momento que estamos aprendendo ainda, de fato, né? Mas o que a gente tem que ter em mente é que toda crise traz uma oportunidade, mesmo que seja de crescimento pessoal, espiritual, né, de desenvolvimento do próprio negócio, de reflexão, mas é um futuro que se antecipou. O que nós achávamos que estava mais à frente, ele nos pegou de surpresa, né, Magé? Ou como muitos chamam, né, de o novo normal, né, conviver com essa nova forma de vida, né? E essa realidade mostra que o empresário ele tem que sair do lugar comum, né? Os negócios, eles não vão acabar, mas eles vão ter que se transformar. E na sua grande maioria, eles não serão mais como antes. Então, o empresário ele tem que olhar para esses eventos antigos, né, como as guerras, as crises, as quebras de mercado que já tiveram no passado, e tentar buscar os pilares que nortearam sempre os negócios, que é o relacionamento com o cliente, a cooperação, a interação, para superar esses momentos. E o cliente, ele precisa sentir que o empreendedor está mais próximo dele, mostrar que ele tem cuidados com o cliente, que ele tem preocupação, né? E dar tranquilidade para o cliente também. E mais do que nunca, provocar uma experiência positiva, né? Aquele cliente que talvez nunca tenha optado pelo delivery e tenha preocupação ainda assim com a infecção, com transmissão de vírus, ele tem que notar o cuidado que o empresário teve com o produto, com a embalagem, com a entrega, né? E tentar provocar ao máximo a experiência próxima ao que o cliente tem quando vai ao seu restaurante ou quando ia ao seu restaurante, né? E também tem que mostrar conectividade, um entrosamento com ele para ser lembrado no futuro.
Eu acho que esse momento ele é importante porque ações que deveriam ser feitas antes da pandemia, antes desse isolamento, elas são mais fortes agora. Mas é uma oportunidade para mudança também, né? Eu acho que o importante é o empresário estar aberto a essas possibilidades, por mais absurdas que num primeiro momento possam parecer, como o leilão virtual, muitas empresas que optaram por isso aumentaram 3 vezes seu faturamento. Tem empresas que em 2 dias faturaram o que faturam no mês com um leilão virtual, que é uma coisa que numa micro e pequena empresa, principalmente de periferia, falar em leilão virtual é uma coisa diferente, né? Ou uma outra empresa que trabalha com cerveja artesanal, com grandes eventos, ela teve que antecipar uma proposta que ela tinha de vender fracionado, né? Ou, ao invés de vender 50, 30 litros, vender 1, 2 litros, e assim levar essa experiência de consumo de forma diferenciada. Ela conseguiu manter o seu faturamento da época de antes da pandemia também. Então, o importante é o empresário experimentar, errar rápido também, tomar decisões, porque não tem problema errar, o problema é não tentar, mas ele perceber logo o erro e corrigir. Mas ter a mente aberta, né? Ele aproveitar para tirar um tempo para se capacitar também, cuidar da alma e do espírito, como a professora Magef também falou, isso aí é importante, né? E também que nós não temos resposta para tudo, não há resposta, como a professora também falou, né? E o importante é pedir ajuda, né? E sempre que nós temos esses momentos difíceis, né, surgem momentos de dor. Se a gente pensar na natureza, né, ela é muito sábia também, né? Nós podamos as árvores, elas crescem mais fortes, elas conseguem corrigir o rumo e ficarem mais bonitas. Então, esse momento de reflexão e de podar também algumas coisas que não fazem muito sentido na nossa vida, no nosso negócio. E negócios quebram, vão quebrar, mas os empreendedores não. Eu acredito muito nisso, é muito forte isso, porque o que fez ele abrir, né, aquele espírito de que ele impulsionou para ter o seu negócio, é o que tem que manter ele nessa caminhada, né? Manter esse espírito que fez com que ele empreendesse. E nesse sentido, para quem está aqui acompanhando a entrevista, né, e quer mais informações, quer reformular o seu negócio, como o Sebrae pode ajudar nesse momento? Vocês estão com um serviço, não é, para esse momento da pandemia? Estamos com atendimento especializado, gratuito também, que o empresário ele pode solicitar por telefone no 14 3104 1715 ou num formulário que eu vou deixar o link aqui com vocês, para que o empresário fale qual é o principal problema ou a principal necessidade que ele está enfrentando, para um especialista do Sebrae entrar em contato gratuitamente com ele. Tá certo. E para quem quiser mais informações ainda, também tem um livro, né, professora Magê, que vocês publicaram com esses estudos de caso, que também é uma fonte importante para esse momento, né? Uma leitura que pode contribuir, não é? Sim, nós fizemos o livro, até aqui, mostro para vocês, né, esse livro aqui, que nós fizemos na edição anterior do Ali, né? Nós fizemos lá o Baceto na mão. Foi uma iniciativa de Bauru, né? Primeiro do Brasil, né? Baceto, eu e os 20 Alis, né, Baceto, que Sim. tínhamos na edição de anterior, que terminou em 2018, né? 2018. 2018. E aí nós temos, o que nós fizemos? O artigo que eles organizaram, foi feito uma edição de livro, né? Nós somos a vanguarda, né? Fizemos esse livro aqui em Bauru, e é um livro bem grossinho, porque são, né, todos os áreas participaram, né? E aqui tem alguns cases muito interessantes, a leitura é exclusiva de micro e pequena empresa, e por ele dá para você ter uma pista do que é essa heterogeneidade e das formas que essas pequenas empresas muitas vezes encontram, né, tanto de dificuldade quanto de possibilidades, né,
de encarar o dia a dia delas. Aí tem bastante coisa legal aí nesse livro, que ele tem download gratuito, né? Eu quero agradecer mais uma vez a participação de vocês. Essa conversa foi muito rica. A gente poderia ficar aqui longas horas, né, discutindo esse tema, porque ele realmente rende muito. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Eu é que agradeço o convite, a lembrança. Como eu falei, eu tenho muito carinho pela TV Unesp, institucionalmente, mas pessoalmente por cada um de vocês aí, né? E editar mais uma vez com o meu parceirão aí, o Baceto, que a gente sempre está aí, tem uma história de sonhos que a gente sonha juntos, né, Baceto? Antes, durante e depois do Covid também. Né? É isso, né? Então, eu falo para o Baceto que eu sou fã dele, porque eu gosto muito do jeito que ele trabalha aí, então acho que a gente faz uma dupla bacana. Então, eu quero agradecer de poder estar vivenciando isso virtualmente com vocês. Obrigada, professora. Obrigado, Leire, pelo convite. Agradecer a parceria também com a professora Maria Eugênia, né? Tem dado excelentes resultados. Não tem como não se contagiar com a energia que ela traz para a gente, com o amor, o carinho que ela conduz o trabalho também, né? E os resultados, onde a gente acha que não vai sair nada lá, de repente, com a gente, que está um pouquinho mais inseguro, assim, na hora de escrever um artigo, ela consegue tirar leite de pedra, né, Maria Eugênia? E histórias bonitas, né, além de tudo, né? Junta a superação do próprio agente em escrever algo que ele não estava acostumado, colocar no papel, né, a experiência dele, e mostrar histórias bonitas também que eles viveram junto com os empresários. Então, agradecimento especial à professora Magia aí, que fez uma batalha enorme para conseguir construir esse livro também, né? Não foi fácil, né? E colocar o Sebrae à disposição também, Leire. Sempre que vocês precisarem, estamos à disposição aqui, né, para cooperar com vocês aqui, para falar um pouquinho, bater um papo aqui na TV Unesp, e para atender os empresários também. Muito obrigada aos dois mais uma vez. Então, essa edição do Boletim Unesp Notícias fica por aqui, mas a gente volta em breve. Até lá!